Olá, telespectadores, ouvintes aqui da nossa Rede Alesp. Estamos aqui no ar com mais um programa Conexão Legislativa e hoje eu converso, com a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, a deputada que já está aí no seu vídeo, né, deputada? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme falar com vocês. Deputada, eu já queria de começo que a senhora falasse um pouco da tua história, né, do teu começo, né, como parlamentar. Né, eu sei que você é professora, né? Queria que você desse um briefzinho do teu trabalho, da tua vida, né, para a gente continuar aí o programa. Bom, como você falou, eu sou professora, já me aposentei como professora, me aposentei no comecinho desse ano, né? Uhum. Depois de 32 anos dentro da sala de aula, porque eu nunca saí, nunca deixei a sala de aula. Eu sou professora de educação infantil, sempre fui professora da rede pública, né, municipal aqui de Campinas. Dava aula na educação infantil, sou bióloga de formação, então dava aula também de sexto a nono ano no Fundamental 2 e também no EJA, que é para jovens e Sim. adultos, normalmente noturno, né? Então, essa daí era o meu dia a dia. E aí, como diz a minha chefe de gabinete, um dia eu acordei e resolvi ser deputada. Olha, Eu, que beleza, parabéns, que ótimo, porque você é uma excelente parlamentar, deputada. Eu não muito estou obrigada. puxando sardinha, não. Eu sei porque eu acompanho o plenário, a senhora sabe disso, né? Eu cubro Isso. o plenário como repórter, né? Como jornalista, e não estou dizendo isso para jogar confete, não. A senhora realmente é uma excelente parlamentar. Muito obrigada. A gente está aprendendo bastante, aprendendo rápido, né? É um trabalho muito gratificante. É assim que eu me sinto. Eu me sinto muito feliz de poder ajudar, de poder contribuir, de poder melhorar a vida das pessoas, que é o que mais Uhum. eu tento fazer durante o meu trabalho, fazer tudo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar dignidade para as pessoas, né? Por isso eu fiz a frente parlamentar da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós temos um trabalho Uhum. bastante grande em cima desse nome, dessa causa que é muito, né, muito cara para mim, porque tenho uma sobrinha que tem deficiência, dei aula para educação infantil, para todas as idades, trabalhei muito com deficientes, então a gente sabe da importância que é e do quanto falta, né, atenção para essa classe, para esse Uhum. grupo de pessoas. E tem a Frente Parlamentar também de combate ao câncer, né, que a gente também desenvolve um trabalho muito grande em cima disso, e da própria educação. Estou dentro da comissão da educação, lá, grandes desafios que a gente tem ali, né? Participei da CPI das universidades e estamos aí, estamos trabalhando bastante, graças a Deus. Uhum. Bom, falando aí, claro, todo mundo já está sabendo que a senhora é de Campinas, né? A sua região aí em Campinas, a sua atuação, a gente sabe, educação, saúde, né? Assistência social, como a senhora bem colocou agora, estando aí à frente, né, dessas frentes parlamentares, né, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Vamos lá, o assunto que não tem como, é impertinente, a gente tem que estar sempre, né, colocando em pauta, que é essa pandemia toda que a gente está passando, né, deputada? Esse coronavírus. Eu queria saber da sua região aí, né, como é que está a situação, né, em Campinas neste momento, né, que já tem aí alguns comércios abertos, enfim. Né, eu A queria flexibilidade. saber disso aí. Então, Campinas tem um problema por ser, né, o centro da região metropolitana aqui, a maior cidade aqui. Então, a Uhum. Unicamp, o HC da Unicamp, ele atende a região metropolitana de Campinas, né, que é algo em torno de 4 milhões de habitantes quase, né? E estamos enfrentando um problema sério, porque para atender toda essa demanda, o governo do estado ainda não mandou nenhum recurso financeiro
nem recurso médico, né, os EPIs, para o HC da Unicamp. Então, a Unicamp está com o seu HC, com os seus leitos de UTI lotados, não por pacientes da cidade de Campinas, mas principalmente da região, uma demanda grande, né, por um número de leitos pequeno, são 36 leitos que estão à disposição, sendo que 19 desses leitos, quem está bancando é o governo federal. Então, eu estou aqui numa luta grande, estou muito brava, estou muito irritada com tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, né? O governador todos os dias vem para suas coletivas na televisão e a gente assiste um verdadeiro circo, que para mim aquilo é um circo, baseado na ciência, que ele cisma em dizer que ele está baseado na ciência, só ele está baseado na ciência, porque nem a própria ciência ainda sabe o que está acontecendo, por se tratar de um vírus novo, que produz uma doença nova, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Haja visto a OMS, que ora fala que é uma gripe que não é muito séria, depois desmente, não, a gripe é séria, não é para usar máscara, agora é para usar máscara, agora a máscara só é efetiva se tiver 3 camadas, toma hidroxicloroquina, não toma hidroxicloroquina, não, toma de novo hidroxicloroquina. Então, assim, o que a gente percebe é que os estudos estão evoluindo, as pesquisas estão em curso, né? As pessoas estão literalmente sendo testadas, porque doença nova não tem outra forma, não tem outro meio. E toda doença nova acarreta muitas mortes. Assim foi com a gripe espanhola, assim foi com a AIDS, quando a AIDS surgiu, né, no final da década de 70, pegou a década de 80 toda, o que aconteceu ali? Quantas pessoas morreram porque não se sabia do que se tratava? Então, a gente assiste um verdadeiro, na minha visão de bióloga, que eu falo que eu aprendi só um pouquinho, não sou médica, não sou infectologista, não sou virologista, mas o pouquinho que a gente aprendeu na faculdade, a gente sabe que o que estão fazendo é um absurdo. João Dória, governador do estado de São Paulo, está deixando as pessoas em pânico, em pânico. Tem pessoas que têm medo, estão apavoradas. Aí tira foto de covas, manda containers climatizados para os corpos. Quer dizer, sabe, tanto dinheiro que está sendo jogado fora. Isso realmente mexe comigo. Para se ter aí, a senhora tocou nesse assunto, né, dos outros vírus que nós tivemos aí no mundo, né, essa própria gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, né, deputada? É uma coisa bem grande, né, de pessoas mortas por esse vírus. Se nós fôssemos fazer uma comparação, né, se o vírus do Covid-19 fosse tão grave, tão ameaçador como o governador do estado fala, você acha que as comunidades, as antigas favelas, né, que agora você não fala mais favela, você fala comunidades, você acha que estariam como? Estariam todas dizimadas. Ou dentro das comunidades existe distanciamento social? Eu dei aula a minha vida inteira na periferia. Então, você assiste um verdadeiro circo na televisão, né? Que as pessoas estão... eu converso com as pessoas, eu falo com as pessoas, ai, as pessoas estão morrendo. O primeiro absurdo que acontece é que o estado de São Paulo não coloca na transparência o número de curados. Por que não? Tem outro motivo a não ser disseminar o pânico na sociedade? Eu não consigo enxergar.
Não se tem lá, só tem o número de pessoas confirmadas e o número de óbitos. Só. Também não se fala no número de óbitos a idade média das pessoas, se as pessoas já tinham doenças pré-existentes, se já eram pessoas que possuem comorbidades. Nada disso é colocado. Simplesmente se coloca o número de óbitos e se coloca todo dia na cabeça das pessoas que quem pegar o vírus vai morrer. O que é uma mentira. Mentira. Não é assim que funciona. Agora, a senhora falou na questão, né, da ajuda aí do governo federal. Como é que tá a questão, então, aqui do governo estadual, falando nisso, por exemplo, no caso da senhora e dos outros parlamentares também, né? A destinação aí de emendas, né, deputada, no combate a esse vírus. Então, nós tivemos alguns problemas, por exemplo, aqui na Unicamp, eu destinei emenda, tem mais um deputado daqui, que é um deputado federal aqui da cidade de Campinas, que também destinou emenda, que até agora não foi liberada para a Unicamp, né? Então, assim, nós estamos enfrentando alguns problemas graves, né? Graves. O governo federal já fez a sua parte, mandou, destinou tanto aos governos quanto às prefeituras o dinheiro, né, os recursos que foram combinados, que foram designados e acertados para serem mandados. Agora, o repasse do governo estadual, aqui no caso de Campinas, para a Universidade de Campinas, que é o hospital referência aqui da região metropolitana, ainda não foi recebido. Então, nós estamos aqui numa situação difícil, uma situação grave, porque está começando a faltar leitos de UTI, não para a cidade de Campinas, porque tem aqui outros hospitais que estão atendendo exclusivamente os cidadãos de Campinas, mas para a região metropolitana vai faltar leitos de UTI na Unicamp, né? É isso que nós estamos correndo atrás. Já mandei vários ofícios para a Secretaria de Saúde para ver se me dão resposta, mas até agora nada. Então, assim, a gente está andando, né? Nós procuramos andar dentro da lei, dentro do que nos é colocado, entendeu? Então, vamos ver como é que isso vai se estender, né? Porque agora com a flexibilização é esperado, e no meu ponto de vista, é absolutamente normal que os números de casos aumentem, porque a gente sabe que isso só vai estabilizar quando mais de 50% da população, aproximadamente 70% daí, tenha contato com o vírus, para daí ter imunidade e aí passar essa pandemia, né? Então, o número de casos aumentar, não há problema. O que há problema é se o número de óbitos começar a disparar. Aí sim, nós temos que tomar outras precauções, outras formas, né, de cuidados para a gente ver o que está acontecendo para que isso não aumente. O que não pode ocorrer é o número de mortes começar a aumentar muito, porque daí os hospitais, UTIs não suportam, né? Mas todo esse tempo para arrumar, né, que a quarentena, o objetivo da quarentena era exatamente arrumar os hospitais, os leitos de UTI, para que não houvesse problemas. Nós já estamos há quase 90 dias, né, de Quase quarentena. 70 dias, quase. Né? Pois 73 é. meses. Não, Então, já passamos, quase quase 3 meses, 90 isso, já. exatamente. E até agora Verdade. não se arrumou esses leitos, não se estabilizou, não se. Enquanto isso, nós estamos assistindo aqui alguns contratos milionários, né?
que nós estamos assistindo, alguns contratos milionários que foram deflagrados, né? Entramos até com pedido de impeachment, protocolamos um pedido de impeachment do governador por conta de contratos milionários que foram feitos sem licitação. Então, assim, o presidente da Alesp engavetou o nosso pedido, já estamos terminando outro pedido com novos fatos, com provas, para que, né, o Ministério Público comece, o Tribunal de Contas comece a tomar as providências devidas, né, porque não é possível o que nós estamos assistindo aqui, né, de contratos com empresas, inclusive, que nem rendimento anual tem para o tamanho do contrato que está sendo feito. Né? Empresas que não têm absolutamente nenhum, como é que a gente fala? Resguardo, nenhum lastro, né? Para fazer contrato com o governo. Agora, nós tivemos aí várias medidas emergenciais aqui na Assembleia e no Parlamento, principalmente sobre se tentar controlar, né, o aumento de casos aí do coronavírus, medidas que foram tomadas, como essa questão da primeira que foi as placas, né, os dias ímpares e pares de automóveis, depois se tentou a questão de outra maneira, né? Eu queria saber da senhora como é que a senhora vê esse momento da flexibilização, né? Se realmente, na sua opinião, seria já necessário a flexibilização ou não, deputada? Ao meu ver, a flexibilização ela é urgente, né? As pessoas já têm noção de como tem que fazer, das pessoas têm que tomar os seus cuidados, lavar as mãos, álcool gel, máscara. Então, tudo isso já é sabido pela população. Eu observei que mesmo os comércios essenciais já estavam com os cuidados de colocar funcionários na porta, com álcool gel, medindo temperatura. E eu fiz questão, esse final de semana, eu saí da minha casa, fui até o centro da cidade aqui de Campinas, fui andando pelo calçadão e percebi que todo o comércio está com esses cuidados, colocaram funcionários na porta, com termômetros, com álcool gel, exigindo o uso de máscaras. Então, assim, é necessário porque o número de empresas pedindo falência já é absurdo e nós estamos aí em torno de mais de 100 mil pessoas que estão desempregadas. Então, nós estamos passando por uma situação muito difícil. Se nós não voltarmos a fazer com que a economia volte a girar, nós corremos um grave risco de termos um problema muito mais sério do que o vírus a longo prazo, né? O problema é que essa vacina, né, leva de 1 ano e meio a 2 anos, né, deputada? Para ser descoberta. Não tem. Então, o que realmente... Eu entrevistei já muito infectologista aqui nesses programas que eu venho fazendo, né? E é o que eles dizem, todos unânimes, né, deputada? O que realmente funciona numa situação dessa é o isolamento mesmo social, é o distanciamento. Agora, se realmente você tomar cuidado, né? Exatamente. Então, eles têm explicado tudo isso, né? E a partir daí, a senhora falou, né, precisa, por causa da economia, o comércio, né, tá aberto aí para que volte a funcionar, né, a economia aqui no país, enfim. Tudo isso, acima de tudo, com proteção, né, como a senhora disse. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas têm que estar cientes. Eu não em nenhum momento eu posso falar que o vírus não existe ou que ele não faz mal. De forma alguma. O vírus está aí, ele provoca a doença, não é uma coisa comum, né? É uma coisa diferente. Ninguém sabe como os organismos de cada pessoa vai reagir
a doença, né, por se tratar de uma doença nova. Então, é necessário todo o cuidado. Mas, como a gente estava falando, o distanciamento social é diferente do isolamento social, da quarentena, de manter as pessoas dentro de casa, trancadas, né, causando muitos problemas secundários que mais tarde a gente não sabe nem como isso vai acontecer. Nós estamos aí já com um problema gravíssimo de desemprego, estamos com um número de violência doméstica, tanto infantil quanto da violência contra a mulher, crescente, né, em números muito grandes. Então, são coisas que vão causando, vai formando uma bola de neve. Então, a gente precisa dar um start nisso para que a gente possa voltar devagar, com calma. Eu tive acesso a um estudo que a Fiesp fez, até colocando todos os cuidados e o tempo que você tem de 45 dias a 2 meses para você voltar, né, com calma à normalidade. Porque, como você falou, a vacina vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Então, nós vamos ficar 1 ano e meio a 2 anos, todo mundo dentro de casa em quarentena? Não existe, nenhum país do mundo consegue uma situação dessa. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram números enormes de mortalidade, até por consequência da cultura, do clima, da idade, né, dos seus habitantes, eles já voltaram, porque ninguém consegue permanecer com a economia estagnada. Não tem como. Então, é importante agora, todo mundo já consciente, voltando ao trabalho, fazendo com que a economia volte a girar e que as pessoas consigam ser recontratadas, porque a pessoa perde o emprego. Eu acho que o maior desespero que as pessoas estão passando hoje é que elas perdem o emprego e sabem que não tem nem aonde buscar outro. Como é que faz? Está tudo parado. Então, tudo isso precisa voltar enquanto, com muito cuidado, até que a vacina venha e a coisa seja realmente mudada, né? A gente volte ao normal, vamos colocar assim. Deputada, nós tivemos aí um projeto, né, aprovado aqui na Assembleia Legislativa, o 530, né, agora de 2020, e a senhora tocou nesse assunto aí da violência contra a mulher. São vários itens, né, vários artigos que apoiam, né, eu digo apoiar, que eu falo no sentido de proteção contra a mulher, né, a violência, a questão também de recursos para a cultura, né. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse projeto, né, a sua participação, porque foi um projeto coletivo, né? Foi um projeto coletivo. O Camarinha, né, o deputado Camarinha, que teve, que fez, que desenvolveu, conseguiu fazer um compilado de várias ideias que foram colocadas. No que tange a violência da mulher, né, dos cuidados, de algumas coisas, eu tenho um certo receio, né? Quando a gente fala de colocar, mexer com recursos financeiros, né? Eu prefiro que dê um respaldo, um local onde a mulher possa ficar ali com segurança, longe do agressor, etc. Mas eu sou um pouco resistente a mexer com recursos, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com esses projetos de lei que são feitos, porque muitos deles acabam entrando em áreas
Esse projeto eu tenho muito respeito pelo deputado Camarinha, eu sei que a intenção foi excelente, mas muitos pontos ali eram até, como é que a gente pode falar, da seara federal, né? Então eu não sei como é que vai ser colocado, se realmente será levado a cabo, né? Se não vai ter veto nesse projeto que foi aprovado. Eu discordei ali do artigo 33, que era o da fake news ali, que fala sobre fake news. Eu acho que, infelizmente, é uma coisa absurda, porque quem decide? Quem fala o que é ou não é fake news? Quem julga, né? Na situação que nós estamos, de uma doença nova, que ninguém sabe, trata, quem vai falar se é ou se não é fake news? Então, ali prevê multa, prevê uma série de problemas. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no afã de ajudar, a gente pode acabar prejudicando. Então, achei que foi muito rápido, foi uma coisa muito... Podia ter sido mais estudado, ter tido um pouco mais de cautela, né? Essa é a minha visão. Não falo mal nem bem, eu só acho que precisava um pouquinho mais de cautela ali naquele projeto de lei. Entendi. Mas a gente está chegando aqui ao final do programa, deputada. Eu queria muito agradecer aí a sua participação, né, as suas palavras também, todas as explicações que a senhora deu, principalmente em relação a essa situação nossa que a gente está passando dessa pandemia, né, desse coronavírus. Falou aí da situação da sua cidade, em Campinas, né? Eu agradeço muito e queria depois convidá-la, né, se a senhora tiver tempo, da gente fazer um outro programa, que a gente tem muito assunto, né, para conversar, mas esse programa agora é meia hora só, mas deu para conversar, para entender bem as suas explicações. Eu espero contar contigo num outro programa, tá bom? Gente, eu é que quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição sempre que for possível, que vocês quiserem saber, quiserem conversar com a gente está à disposição, e peço também, agradeço imensamente essa oportunidade que vocês nos dão, é excelente para que elas possam saber do nosso trabalho, o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Isso é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Pois é, esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Você acompanhou com a gente aí a fala da deputada Valéria Bolsonaro, fez o programa aqui junto comigo. Espero vocês no próximo programa.